Você já deve ter participado de uma negociação onde você tinha uma ótima relação com outro negociador e mesmo assim você não conseguiu desenvolver esse processo negocial, não conseguiu ali obter benefícios mútuos, acordos ótimos. Veja, tem um fator que ele independe da questão relacional, que é o aspecto que quando você está negociando com outro, você se defronta com um problema. Veja, esse tipo de negociação que não basta apenas ali ter uma relação muito boa para conseguir o resultado, tem muitos autores que costumam chamar ela de negociação criativa. Um tipo de negociação ali que o fator relacional, ele importa, claro, como toda negociação, seja de qualquer tipo, né? Essa relação ela é uma interação social, então você está interagindo com o outro. Claro que a relação é sempre um pano de fundo, é sempre um fator relevante. Mas existem tipos de negociação que você tem uma boa relação com o outro pode ser um amigo seu, pode ser um colega de trabalho, você está ali aberto, você troca informação com o outro, a comunicação flui muito bem, tá maravilhoso, o clima tá muito bom, mas mesmo assim, quando vocês se deparam com um problema, vocês podem ali ficar parados ali. Esse problema pode ser um problema muito difícil de ser enfrentado, vocês precisam pensar muito, vocês precisam raciocinar bastante e precisa ter um grau de colaboração elevado. Essa colaboração ela se dá em alguns aspectos também atrelado à questão da relação, né? O que constrói esse movimento de colaborar. Mas muitas vezes é pensar na forma como eu posso agir, qual que é o método que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então essa negociação criativa ela é muito mais focada na resolução de problemas, em pensar como resolver um problema usando a criatividade, usando essas formas de conseguir ali resolver o problema, criar valor e reivindicar esse valor no processo de negociação. E uma das premissas básicas quando a gente fala de negociação com abordagem mais criativa, onde a relação está bem estabelecida, onde também as questões aí substanciais da negociação, como, sei lá, o meu objetivo na negociação, a minha meta, o interesse do outro, o meu interesse, as minhas alternativas do outro, isso está muito bem mapeado, isso está bem estabelecido no processo negocial. Isso não é um problema. O que é um problema mesmo é resolver aquela questão ali que te impede de avançar na negociação. Então, quando a gente se depara com um problema na negociação, a primeira coisa, uma premissa básica, que é importante que vocês exercitem isso na sua negociação, é dividir esse problema. Fatia esse problema em problemas menores. Quando você vê um problema muito grande, muitas vezes ele pode te travar ali. E o primeiro movimento que você deve fazer é pensar, tem esse problema maior, como que eu posso dividir? O que compõe esse problema maior? Quais que são os fatores que são determinantes? Quais que são as variáveis que estão atreladas a ela? Pensa nisso. Divide, fraciona esse problema e ataca um problema por vez. Por que é importante fazer esse exercício? Lembra, quando a gente divide o problema, quando a gente começa a fazer esse processo de racionalização do problema, tentar compreender melhor ele, a gente vai conseguir ver que a gente pode avançar. A gente pode avançar pequenos passos rumo à resolução maior ali desse problema. Então, toda vez que a gente avança pequenos passos, isso gera um estímulo ali na interação social, na negociação. E esse estímulo potencializa, esse estímulo faz com que as suas chances de resolver, se engajar mais com o outro para conseguir resolver aquele problema, chegar num acordo ótimo, as suas chances aumentam nesse processo. Você vai ter mais incentivo durante o processo de negociação. E é basicamente isso que faz a ciência, né? A ciência, ela pega uma questão maior e ela divide. Olha, esse problema, essa questão, quem vai tratar dessa parte vai ser a biologia, quem vai tratar dessa parte aqui vai ser a psicologia, quem vai tratar disso daqui, a modelagem disso é a matemática. Então, ela divide em frações menores para a gente conseguir compreender melhor esse problema e lidar com esse problema. Então, quando você for negociar e você tiver ali já bem estabelecido uma questão relacional, dê o próximo passo. Pense em abordagens mais criativas da negociação. E essa estratégia básica, quando você pensar em abordagem criativa, é conseguir lidar com o problema. Lidar com o problema o primeiro passo é fracionar ele. Eu tenho certeza que seus resultados tendem a melhorar muito na negociação se você fizer isso.